Olá, Degustar a Vida. Hoje nós estamos com o Rafael Correia, que ele é psicólogo, e o tema de hoje é: possível parar de fumar? Degustar a Vida já volta. Degustar a Vida agora, um assunto sério, porque cigarro é um assunto sério, né, Rafael? Sim. E um psicólogo especialista nessa área de trabalhar com tabagismo? Tabagismo. Tabagismo, né? A gente quer falar sobre se é possível parar de fumar. Possível é, porque tem casos, né? Mas eu vejo muita dificuldade das pessoas. Hoje tem estatísticas que mostram que 5 a 10% dos pacientes têm êxito em parar de fumar pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Agora, é possível degustar a vida sem o cigarro. Seria um vício isso? O que seria? É um vício onde tem uma dependência química, uma dependência psicológica e uma associação de comportamentos. Então vamos lá. Dependência química, então, a dependência química... dá para falar de cada um. Dependência química, então? A dependência química é a dependência da substância, mais a nicotina. Daquele monte que tem daquele branquinho. Dentro do cigarro, mas mais principalmente na nicotina. A psicológica é o sentido atribuído pelo paciente ao cigarro. O sentido que ele coloca naquilo, desde um social, é isso? Muitos atribuem ao relaxamento, o estado de relaxamento. E não dá relaxamento? É uma droga que é estimulante. Opa, então tá incoerente. É isso. Mas após fumar uma carteira, ou um cigarro, ou 3, o paciente se sente tranquilo. Pelo sentido psicológico atribuído a ele. Porque por si só, então, ele é estimulante. Por si só é estimulante. Ok. Outros atribuem a um fiel companheiro, a um amigo. Então, no momento, o cachorro é o cachorrinho dele. No momento, um psicólogo até brinca. O cachorro seria um companheiro mesmo, ele não. Tá, mas ele atribui isso. No momento de solidão, ele utiliza o cigarro como companhia. E o terceiro motivo maior atribuído é o estimulante mesmo. Então, ele produz mais a partir do uso do cigarro. Então, eu vou ler mais, eu vou produzir mais, né? Normalmente no período da noite, que dá a fissura. Então, o paciente utiliza realmente como ele é usado, que é como estimulante. Tá. Então, alguns abordam que dão sentido de relaxamento, mas que para trabalho, para render, né, ele fala que é o estimulante, como um cafezinho para algumas pessoas. E aí aliás, compartilhado, né, o cafezinho junto com um cigarro. Tu já tocou no terceiro nível de dependência, que seria a associação de comportamentos. Então, o paciente associa situações ou comportamentos ao hábito de fumar. Então, o próprio cafezinho é um gatilho para o fumar. Ele pareou o estímulo que é uma nicotina, que é uma cafeína que também, associada à nicotina, chega a ser mais estimulante. Então, ele fica todo... O chimarrão também às vezes é gatilho, o próprio chocolate tem níveis de cafeína dentro disso. Então, são gatilhos onde o paciente utiliza pequenas quantidades de cafeína ou outro estimulante para poder estar dando o gatilho para o uso do cigarro. Então, os dados, como você disse, tem êxito, tem melhoras. Então, é possível, quem está em casa e quer ter uma qualidade, que tem qualidade de vida, nós vamos falar nisso depois, mas é possível quem está em casa, porque muitas pessoas me perguntam isso, quando a gente fala de hábitos alimentares e hábitos ou vício, é possível parar? Claro, conheço muitos casos. É difícil? Muito difícil. Então, você disse que são 3 associações principais, né? São 3 níveis de dependência. Química, né? Química, psicológica e associação de comportamentos. Mas é possível, então? E nisso tudo, 20 a 40% dos pacientes permanecem em abstinência por um tempo longo, que é de 2 a 5 anos sem utilização de cigarros. Mas aí quando volta... Quando volta, normalmente volta no mesmo padrão de uso
que parou de usar. Por exemplo, parei de usar, comecei um programa ou parei de fumar com 2 carteiras. O paciente volta naquele nível de dependência. É desse jeito, né? Não volta em doses homeopáticas? Normalmente eu vou tomar como... Não. Dependendo também do programa que ele utilizou para a parada. Tem a parada abrupta e a parada gradual. Então, se parou abruptamente, que é a questão da opinião, que eles muito falam no senso comum. Ah, você tem força de vontade, né? Isso mesmo. Mas existe, é a parada abrupta chamada. Né? Ok. Ele volta realmente abruptamente. Agora, quando ele para gradualmente, há uma chance de ele voltar gradualmente também, mas não é garantido. Não é garantido, né? Ok, então é possível parar. Nós já descobrimos então quais são essas dependências, o que faz se tornar um vício, né? Tanto nas carteiras hoje tem aquelas figuras que não seriam nada comercialmente estimulantes, mas mesmo assim ainda tem um grande consumo. É interessante que 90% dos pacientes não querem continuar fumando. Fumam, mas não querem permanecer fumando. Então não gostam do cigarro, falam mal. Esse dado é interessante, peraí. Querem... 90% falam que não, já se reprovam. De 80 a 90 se reprova pelo julgamento social hoje em dia, pelos malefícios que são atribuídos ao que é o mau cheiro, né, o mau hálito, a doenças tanto crônicas quanto... 30 anos atrás era lindo, né? A mídia quando vendia um maço daquele vermelho, então andava de jet ski, era moderno, né? Então era o que era bonito na mídia. Não é bem assim agora, então, ela já vende diferente. Então o governo está trabalhando tanto com impostos maiores para a carteira de cigarro hoje brasileira, é um preço bem mais alto. Praticamente o dobro, né? Isso. Então, propagandas veiculadas à televisão também estão sendo bastante restringidas. Acho que estão sendo, na verdade... Tem dados da idade, por exemplo, desses pacientes que procuram? Adolescentes. Adolescentes? Não são pacientes antigos? Uma mídia antiga? Desculpa. Que procuram um tratamento. Não, já são adultos, realmente. Mas o início de uso, claro que é na adolescência. Sim, né? A experimentação. Foi na experimentação. Isso. A maioria das vezes uma questão social? Normalmente, por identificação com o modelo de identificação. Então a gente sempre pega quem foi teu modelo de identificação, quem te ensinou a fumar ou quem introduziu o cigarro. Um tio, uma prima, uma amiga que era um modelo de identificação. Então você tem que trabalhar como técnica para melhorar esse processo, descobrir no primeiro momento um modelo de identificação. Foi meu pai. O padrão de comportamento. Por exemplo, a mídia joga muito com isso. Com esses padrões de riqueza, poder, então sensualidade. Antigamente, como tu falou, era vinculado... Era sensual, né? Então, eu já escutei vovós de 70 anos eu me sentia homem quando eu pegava um cigarro e dava uma tragada. Poder, dinheiro, sensualidade. Isso. Então era vinculado aí nos filmes muito, até hoje, mas hoje muito menos. Então, e se gastava um dinheiro muito grande também para o artista fazer essa propaganda do cigarro. Degustar a vida tá sério, não tô conseguindo dar risada. Nós vamos para um intervalo e depois nós vamos falar como é possível fazer isso. Nós já falamos que existe essa dependência, que isso acontece, que é possível melhorar, mas nós vamos falar depois do intervalo como fazer para melhorar esse processo. A gente já volta. Degustar a vida, de volta aqui. Nós estamos com o psicólogo Rafael Correia e ele está ajudando hoje a esclarecer. Tá sério o programa, né? Não estou conseguindo dar tanta risada, mas é uma chance de melhora, então vamos dar risada assim. Que é possível parar de fumar.
já explicou que tem essa dependência tanto química, psicológica, associação disso, né? Mas é possível. Mas agora, Rafael, fala pra gente as dificuldades que as pessoas têm para dar essa virada. Primeiro momento, qual a dificuldade? Quem está em casa hoje é um fumante, 90% disseram que querem parar. Querem parar. A maioria quer parar. A maioria sabe que está errado. Por que ela não consegue? Tal da força, como é que é? A força de vontade? Opinião, não, a opinião, é de opinião. Então, Isso. se você tem opinião, junte com as dicas do Rafael e explica pra gente, então, as dificuldades. As maiores dificuldades estão relacionadas a esses 3 tipos de dependência, logicamente. Tá, isso mesmo. Então, o grau também é de dependência química, mais difícil de ser recuperado, psicológica e associação de comportamentos. Com isso, a gente vai para o contexto do paciente, que é avaliado também. Se há pessoas que fumam na sua família, há pessoas que fumam no trabalho, pois se torna muito mais difícil. Mesma coisa dizer um diabético, que todos os outros em casa fazem consumo à vontade de açúcar, fica muito difícil. Não deveria existir açúcar nem para os outros. É um padrão familiar, né? Isso. Vira um padrão familiar. Que desenvolveu num que já no aparentou histórico de tempo de um primeiro, aí de 20 outros também anos, vão desenvolver. 30 anos de padrão de uso de cigarro. Okay. Então o cigarro ele é identificado em várias situações da sua vida. Situações que seriam positivas, mas ele inclui o cigarro dentro daquelas situações. Okay. Então é difícil quebrar esse padrão de comportamento familiar, inclusive, né? Agora também tem as dificuldades, as avaliações clínicas. Então, que grau que esse paciente está prejudicado em termos de padrão de uso de cigarro? Pela dor, de novo, pode ter um processo pulmonar. Com certeza. E daí ele para, ele não consegue ter mais jogar bola, ter um desempenho sexual mesmo se dizendo. Prejudicado. Prejudica o relacionamento, aí ele revê o valor e o sentido que ele dá ao cigarro, é isso? Tanto que, a primeira intervenção é a avaliação do paciente multiprofissional. Okay. Então a gente faz um trabalho em equipe, então. Isso, tem um médico, psicólogo, um dentista. A gente faz a avaliação geral desse paciente e dá esse feedback já na segunda sessão, no sentido de como está a sua saúde geral. Nível de ansiedade, avaliação bucal, né, avaliação da gengiva. Ele está degustando pouco, né? Você sabe disso, né? Isso. Que as papilas gustativas estão prejudicadas. E o próprio cheiro do paciente também perde muito. Então, tanto exala na pele. Isso. Então, tem pacientes que relatam que dormiam na cama, o lençol que era branco ficava amarelo pela transpiração. Então, esse paciente muito mais, né, difícil de contornar, a dificuldade é muito maior. Agora, quando aquele paciente, teve pessoas também que foram ao nosso atendimento, que fumavam somente quando tomava café. E tomavam café somente de manhã. Então é mais tranquilo, e longe do marido ou longe da esposa. Então, essa identificação do cigarro na sua vida, no seu dia a dia, é onde você vai atuar. Está mais restringido a poucas situações. Agora, aquele que fuma há 30 anos, que é também uma outra questão interessante da dificuldade, é o tempo de uso. Né? Quanto maior o tempo de uso, mais difícil? Mais o comportamento é instalado. Né? E a frequência. E abrir mão, né? É tão difícil abrir mão. Acabamos de fazer um programa falando sobre desapego. Agora abrir mão, né? Abrir mão do fiel companheiro. E, por exemplo, esse sentido é super importante na hora da intervenção psicológica. Então, substituir esse companheiro por quem? Por um grupo de amigos? Não dá para trocar por um outro vício, até vou falar agora que é um pouco da minha área, que é uma compulsão alimentar, né? Isso é abordado durante o processo. Que acontece isso. Então, ele troca pelo uso principalmente de doces, né? Para dar uma rápida satisfação. Isso. E é um dos obstáculos da intervenção nossa, que a gente ressalta num dos que ele vai sair de uma patologia para outra. Ou de uma compulsão. Isso mesmo, de uma compulsão para outra. Né? E pelo uso que a gente fala o quê? Dessa associação de comportamentos, mas utilizando a boca. Então, a utilização de cenouras é uma técnica, maçãs picadas. Degustando então. Isso, a gente estimula ele a partir da terceira sessão, que se entende que ele já passou pelo nível de abstinência, que é aquele nível que ele fica ansioso, é aquele nível que ele fica irritadíssimo, que ele fica com tensão muscular, né?
Caleno fica tenso, né? A gente fala, passou pelo gargalo, depois ele começa a degustar. Que é na terceira sessão, melhorando o paladar do paciente, ele começa, porque ele está alguns dias sem fumar, já tem melhoras significativas no paladar, no cheiro de perfume, de coisas. Então ele começa, não é sentir mais fome, dele. Ele aguça os sentidos. Claro, eu então, sempre disse que não tem nada a ver com fome, sinto mais fome. Não, você fez uma limpeza no processo que aquela fumaça te deixava nubilada, não sei qual que é a palavra, mas que... Né, falando-se de sabores, as papilas estão agora melhores. Prejudica totalmente os órgãos do sentido. Então ele não tem mais gosto, ou não degusta mais nada. Só café, muitas vezes, que é associado muitas vezes ao cigarro. Então tem pacientes que a gente assume enquanto clínica que se alimenta de café e cigarro. Esse é o alimento deles? É a cafeína? Cafeína e nicotina. Normalmente café adocicado, por não isso é que é mesmo. introduzido aí medicação psicotrópica pela doutora quando é necessário. O tratamento é individualizado. Por mais que é um grupo onde se tem sessões estruturadas, a gente olha o paciente individualizado. Eu não posso chegar e prescrever, a médica prescrever ansiolítico para todos os pacientes. Tem pacientes que o grupo dura quanto tempo aí? 4 sessões semanais. Então o grupo é bem estruturado. Uma por semana? Uma por semana, então o grupo dura um mês e depois tem um retorno que é a manutenção do paciente. Mas a pessoa, de repente, precisa disso aqui por quanto tempo? Eu sei que pode variar, né, Rafael? Então cada paciente vai retornando a manutenção conforme a necessidade dele. Entendi. Achei que era um grupo entre Mas pessoas. Não, a estrutura do grupo ela é mensal, com encontros semanais, né? Com sessões bem estruturadas, com objetivos bem estruturados. Definidos. O médico vai fazer intervenção medicamentosa. Se precisa ou não. E na maioria das vezes, em muitos casos precisam, né? Porque a pessoa precisa sair de para outra droga. E hoje nós utilizamos, a médica também prescreve chás. Chás, né? Temos muito fitoterápicos para trabalhar com isso. Isso. Então, é um diferencial que pela região nossa, Itaipu fornece para nós. Em termos de saúde pública, né? Perfeito, E isso é um diferencial porque muitas vezes o paciente, das outras dificuldades de se trabalhar com esses pacientes é o quê? Começa a dependência à medicação. Sim. Então não quer largar o adesivo, não quer largar a goma, não quer largar o ansiolítico por medo de voltar a fumar. Então isso é uma das dificuldades também de se trabalhar. E associar também esse comportamento de fumar a voltar a ganhar peso. Entendi. Então, se ele acaba baixando a autoestima um pouco, porque ganha peso, vou voltar a fumar, porque agora eu estou sobrepeso, obeso. Começando a comer melhor, começa a ganhar peso, então utiliza como quase que um regime forçado, o cigarro como um ajudante na perda de peso, isso é verdade. Os nutricionistas principalmente isso, pelas mulheres, Principalmente pelas mulheres. Degustar a vida, mais uma pausa, uma calma pausa, né, com o Rafael. Estamos bem calmos hoje, falando de um assunto muito sério. Degustar a vida, depois, no próximo bloco, vai falar, nós já falamos das dificuldades, né, Rafael, do que se fazer, da qualidade de vida das pessoas que conseguem parar de fumar. A gente já volta. Degustar a vida de novo com vocês e com Rafael Correia, psicólogo, para a gente falar, estamos falando, né? Já falamos como se pode parar de fumar e pode, né, Rafael? Já falamos das dificuldades que as pessoas têm para parar. 90% querem e mesmo assim tem pouca opinião, como a gente disse. E agora, para finalizar o bloco, para a gente terminar o programa,
a qualidade de vida que a gente tem depois que para de fumar. Existe qualidade de vida? Perfeitamente. Os sentidos estão aguçados, é possível degustar a vida? Com certeza. Como nós já falamos, em um dos encontros nós tocamos nesse assunto que é a melhora do paladar, a melhora do olfato. E no último encontro nós tocamos no assunto dos benefícios após parar de fumar. Ok. Que é essa melhora dos relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares, não é? O condicionamento físico, que, como eu falei, de 7 a 10 dias esse paciente, de uma sessão para outra, sem o uso da nicotina, ele já consegue descrever, não é nada avaliado. Ele mesmo descreve que melhora todos os sentidos, a convivência, não é? Então vamos primeiro o cheiro, né? Primeiro que exala um cheiro melhor. Sim. Sem dúvida, né? Nós falamos, é possível 2, 3 dias para um fumante ainda parou, 2, 3 dias anteriores ainda sentir na pele o cheiro. Mesmo porque fica no ambiente, né? Sim, na casa, né? E eu perguntei até das leis, né? Se as leis ajudavam. As leis hoje estão facilitando muito pelo corte dos modelos de identificação na TV, pela propaganda ou a vinculação da propaganda a atletas ou eventos desportivos no qual se associava pela imagem o quê? O corpo atlético, a prática de esporte, que é incentivada no programa como benefício, que o paciente não precisa nem praticar esporte, mas andando em volta a uma quadra, subindo uma escada, ele já consegue ver que o condicionamento físico melhorou. Aprende a respirar, né? Nós falamos dos sentidos. Respiração é uma das melhores coisas. Ele troca respiração, tem técnicas de respiração? Nisso nós temos técnicas tanto de relaxamento muscular, respiração diafragmática e exercício de visualização. Mostra uma técnica pra gente, como seria uma respiração diafragmática? O exercício de respiração diafragmática, nós conduzimos o paciente a respirar exercitando o músculo do diafragma, que é esse músculo abdominal. Então, a técnica, o paciente puxa o ar pelo nariz e o abdômen vai para frente. Segura-se por alguns segundos e solta somente pela boca, lentamente, trabalhando esse músculo. O qual, num paciente ansioso ou dependente de nicotina, por dificultar a respiração, respira pela boca e rápido. A respiração ofegante. Fica cansado muito rápido. Isso é. Não consegue namorar, gente, não é? Cansaço, anestesiamento de extremidades, o paciente fica tonto. Melhora a vida sexual? Vamos falar isso, melhora? Muito. Eles relatam, como eu falo, eu não sou tabagista, mas eles relatam que sim, o condicionamento físico melhora. Então quer dizer o quê? A própria impotência que tem em algumas propagandas do governo, onde tem nas carteiras de cigarro, a potência sexual é diretamente aí melhora a autoestima muito da pessoa. A esposa agradece, a família agradece, o marido agradece. Isso acontece na prática. Muitos filhos ou esposas ou esposos, eles vêm na última sessão agradecer a equipe, parabenizam o paciente pela melhora na qualidade de vida. Então as coisas básicas melhoram, né? Respiração, paladar, o olfato, né? A relação sexual relação para dormir. Porque a respiração também durante a noite melhora e é uma condição básica para se dormir melhor também, não é? Ai, que gostoso, né? Vamos aproveitar isso, saber que tem melhorias, que a gente pode estar melhor, envelhecer bem é o processo, né? Isso. E mais algum benefício? Bom, benefícios a curto prazo são esses que a gente falou. E a longo prazo são a prevenção de doenças, né? Doenças do coração, doenças da respiração. Pulmonares. E muito mais, pulmonares e muito mais doenças que a gente nem são multicausais, mas tem uma coisa muito importante também. O custo. Dinheiro, né? O custo. Então, tem uma técnica interessante também que a gente utiliza, que é o quê? Associar o quanto se gastava ou se gasta e daí faz um pareamento com o que se quer dar a uma esposa, a um filho, para isso. Daí ele começa a visualizar o que eu gastava em cigarro, enquanto as carteiras que eu consumia. E com isso, do lado, ele faz uma associação que é o quê? O que eu quero comprar um perfume, eu quero comprar eu vou dar um presente para minha esposa com esses 2 meses que eu economizei, não, né? Que eu troquei
E aí uma coisa muito útil, e afetivo, melhora no relacionamento interpessoal e são gratificações a curto prazo. A curto prazo? A curto prazo, porque tu pode fazer ou semanal ou quinzenal. Pacientes que fumavam 3 carteiras, 2 carteiras, eles conseguem economizar o ponto de repente, presentear com perfume por semana. Conheço pessoas que fizeram um ano, que pararam, fizeram a conta daquilo, era uma viagem para o exterior. Isso. E o que pode, após parar de fumar, fazer com a família, com a esposa ou mesmo sozinho. Isso sim degustar a vida, não é? Isso! Com certeza. Já que você tocou no assunto, para a gente finalizar, nós já falamos que é possível então parar de fumar, tem técnicas para isso, com o apoio de uma equipe, né, Rafael? Multiprofissional. Com muita opinião. Também. Com muita opinião. Também. Vendo os benefícios, sentindo os benefícios, degustando os benefícios. Para finalizar nosso programa, Rafael, o que é degustar a vida para você? O degustar associa ao paladar. Então eu acredito que quando se fala em vida, joga com todos os sentidos do corpo. Então por exemplo, sentir o gosto da música e o cheiro da cor. Termino com essa frase. Perfeito! Então o gosto da música e o cheiro da cor. Então você conseguir desfrutar num banquete tudo que está em volta com os órgãos do sentido. Diante de uma música, tu conseguir, entendeu? Puxar coisas assim que são gratificantes. Memórias. Isso, memórias, planos daqui para frente. Então, acho que fica essa associação. Esse jogo de palavras. É bonito isso. De novo, o gosto da música e o cheiro da cor. Isso. Ficou ótimo. Degustar a vida, agradece o Rafael, muito obrigada pela oportunidade. E espero vocês no nosso próximo programa. Até mais.